Olá, hoje é terça-feira, 14 de março de 2023 e eu não tenho outro assunto para abrir esse vídeo que não seja sobre parte da minha terra, o estado do Rio Grande do Norte, vítima de um ataque violento do crime organizado, contando com a ausência, a leniência e a incompetência do Estado brasileiro, em particular daquele estado do Rio Grande do Norte. Bom, eu quero também comentar hoje a piadinha que o presidente Lula fez com o seu ministro Marcos França, chamando de genialidade a ideia que ele teve, a descoberta do que a Agência Brasileira de Inteligência trabalhou como serviço de espionagem para o ex-Bolsonaro, sob a direção do golpista, do general golpista no Palácio, né? O então secretário do Gabinete de Segurança Institucional, né? E não poderia deixar de fora essa história do depoimento do almirante de esquadra, o Bento Albuquerque, querendo blindar o seu ex-chefe e protetor Jair Bolsonaro no episódio lamentável das joias sauditas. Antes de comentar, porém, eu quero agradecer mais uma vez aqueles bons companheiros que me acompanham aqui, acompanham meus vídeos, levam para suas redes sociais, pedindo-lhes que continuem fazendo isso e que convoquem outros amigos para dizerem aquilo que eu sempre digo aqui: eu não sou imparcial, eu sou independente, eu tenho um lado, o lado é o cidadão brasileiro, o homem, homo brasilis, é isso mesmo. Meus amigos, ao longo da madrugada desta terça-feira, dia 14, houve vários ataques coordenados por uma facção criminosa contra 15 cidades daquele estado. Eu já contei aqui para vocês que eu sou meio potiguar. Minha mãe era potiguar, meu pai era paraibano, minha avó materno era paraibano, mas meu avô materno potiguar. Meu avô paterno paraibano, mas minha avó materna potiguar. Então eu sou meio potiguar, digamos assim. Então isso me fere de perto. E fere de perto também a democracia, o Estado brasileiro, que é a principal vítima destes ataques. Agora, há pouco antes de gravar este vídeo, recebi no noticiário do UOL a notícia que em Natal mais 2 ônibus foram incendiados na tarde, de acordo com o Corpo de Bombeiros. 4 homens armados renderam o motorista e colocaram fogo no micro-ônibus em Parnamirim. No começo desta tarde, que eu estou aqui no fim dela gravando para você, um caminhão também ficou carbonizado lá. Em Mossoró, o município maior do interior, né, que entrou na história brasileira por ter resistido a um ataque do bandido Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, né? Desta vez Mossoró foi vítima. 5 carros foram queimados num posto de abastecimento de combustível da prefeitura. Em Macaíba, um ônibus já foi destruído pelas chamas. E por aí afora, né? Pelo menos 15 cidades registraram ações, incluindo Natal. Pois bem, meus amigos, o que é impressionante é o pronunciamento do grupo criminoso, todo cheio de erro de português, mas o erro de português não é importante no caso. O importante no caso é a autodefinição de que o crime se considera uma instituição no Estado brasileiro. O crime, assim como se fosse as Forças Armadas, o Congresso, o crime, né? Os autores desses atentados soltaram um comunicado geral para todo o crime no estado do Rio Grande do Norte, dizendo que a família Sindicato do Crime saúda a todos os irmãos, amigos e companheiros
com um forte, leal e sincero abraço. Viemos, através desse RL, deixar todos cientes que a partir dessa data, 14/3/2023, o crime do Estado do Rio Grande do Norte está unido para lutar em prol do mesmo objetivo: que o respeito e a união venha se manter dentro e fora do sistema prisional, pois a população carcerária do Estado do Rio Grande do Norte vem passando por opressões, humilhação, desrespeito, vivendo em uma situação degradante a qual o crime vem sofrendo, o crime. Ônibus recolhidos, aulas canceladas, toda a frota de ônibus de Natal está sendo recolhida para as garagens depois dos ataques. Ou seja, uma atitude criminosa leva a reações institucionais. Eu li no noticiário também, que me foi mandado por um amigo lá de Natal, um amigo de infância meu que mora em Natal, que as autoridades foram, segundo reconheceu o próprio secretário de Segurança, avisadas um dia antes e não conseguiram deter os ataques. Ou seja, o Estado brasileiro é menor do que a instituição que eles mesmos intitulam de o crime. Essa decisão do cancelamento da circulação dos ônibus de Natal foi tomada pelo Sindicato dos Trabalhadores e Transportadores Rodoviários do Rio Grande do Norte, o Sintro. Em Mossoró, maior cidade do interior do estado, da qual eu já falei aqui, a prefeitura suspendeu as aulas nas escolas públicas. E em nota, o município disse que, junto com a empresa Cidade do Sol, concessionária de transporte coletivo no município, decidiu suspender a operação de ônibus na cidade por questões de segurança dos passageiros. As universidades estadual do estado do Rio Grande do Norte, o ERN, e a Federal Rural do Semiárido, o FESA, ficarão fechadas durante todo este dia de terça-feira. Fátima Bezerra estava em Brasília, estava lá prestando suas homenagens a Lula. Mesmo avisada, só pode ter sido avisada pelo secretário de Segurança que haveria no dia seguinte um verdadeiro ataque simultâneo em todo o estado. Aí ela deu a seguinte declaração, que é realmente assustadora para os bandidos, né? Quero aqui declarar todo o nosso repúdio aos inaceitáveis episódios de violência ocorridos hoje em nosso estado e declarar que todo o trabalho está sendo feito para que os criminosos sejam presos, julgados e punidos com todo o rigor da lei. Desculpe, em nome da dor das vítimas, os ônibus queimados e tal, é melhor não rir, né? Mas é ridículo essa senhora, não? A suspeita dessas autoridades que não sabem como agir é de que os ataques estejam comandados pelo Sindicato do Crime, facção criminosa que atua na região. Segundo o secretário de Segurança Pública, ainda não tem informações sobre a motivação dos ataques. Eu tenho, viu? Eu vou falar para ele. É o seguinte, é a péssima situação dos presídios brasileiros. Ora, meus amigos, quem é que não sabe que o presídio no Brasil é um inferno? Não, mas são bandidos, dizem os bolsonaristas. É verdade. Mas a verdade é essa. Além disso, teve um problema lá de um chefão criminoso que foi transferido para um presídio de segurança máxima e o UOL, o secretário não sabe, né? Foi avisado um dia antes e não sabe. O UOL, que foi avisado dos fatos, apurou que a principal hipótese é que a motivação é relacionada com as restrições do sistema prisional. A facção faz uma série de exigências por melhorias nos presídios. Eu sei que ninguém aqui conhece o Rio Grande do Norte, é muito difícil, mas eu vou dizer as cidades que foram relacionadas no noticiário da UOL. Acari, Caicó, Campo Redondo, Cerro Corá, Jaçanã, Lajes Pintadas, Macaíba, Maracajaú, Mossoró, Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Santo Antônio do Salto da Onça, São Miguel do Gostoso, Tibau do Sul. Eu já citei o caso de Mossoró. São Miguel do Gostoso é uma província, digamos assim, de esportes radicais. A minha filha, que mora em Milão e que pratica surf, vinha sempre com o noivo da época praticar surf lá. Bom, eu quero lembrar também o seguinte, está aqui no meu canal e à disposição de qualquer um de vocês que procure lá, a notícia, a entrevista que o acadêmico da Academia Brasileira de Letras
e professor da Fundação Getúlio Vargas, Joaquim Falcão, deu na Neumann Entrevista, que está no ar desde que está aqui na nossa programação, desde sábado passado, né? Segundo ele, o episódio dos atos de violação contra a democracia do dia 8 de janeiro não foi definitivamente resolvido, e são episódios que podem aparecer, outros similares ou não, como pode ser no caso lá do Rio Grande do Norte. Eu não consegui contato com o professor Joaquim para conversar sobre isso, mas a verdade é que essa advertência está lá na Neumann Entrevista. Não é um ato político, mas não deixa de ser. É um protesto político contra a má situação do péssimo sistema previdenciário e também uma demonstração política da ineficiência, da incapacidade do Estado brasileiro e aí também, especificamente, da unidade da federação. E não o Estado como um todo, mas também o Estado como um todo deveria responder, né? Dentro ainda desse espírito, eu quero lembrar que tem destinatário certo a bronca que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu à equipe durante uma reunião ministerial que ocorreu nesta terça-feira no Palácio do Planalto e teve um trecho transmitido pela TV Brasil. Qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que antes de anunciar, faça uma reunião com a Casa Civil, para que a Casa Civil discuta com a Presidência da República e que a gente possa chamar o autor da genialidade e a gente então anuncie como se fosse uma coisa do governo. A motivação foi dada pelo ministro Márcio França, ex-governador de São Paulo, vulgo Márcio Cuba, né, do Partido Socialista Brasileiro, e que levou o Alckmin, vice-presidente da chapa do Lula, para a chapa. Ele anunciou uma passagem de R$200 para grupos de estudantes, idosos, etc., por causa dos altos preços da passagem de ônibus. Olha, de avião. As passagens de avião estão caríssimas, insuportáveis e desafiam um discurso do Lula. O Lula sempre disse que nos governos petistas, pobre viajava de avião. Não viaja mais, nem classe média tem mais poder aquisitivo para viajar de avião. Agora, a questão toda é que o Lula quer ele dar a boa notícia. Então, uma boa notícia que é dada por um membro não vale, né? No caso, ele deve estar pensando como é que vai arrumar dinheiro para isso. Eu digo, tira! Ô Lula, você que não é a favor dos estudantes, dos idosos, dos pobres que gostam de viajar de avião, tira esse dinheiro das emendas do relator, do orçamento secreto, dos aumentos incabíveis que as castas funcionais do Estado brasileiro adotam em sua... Agora, tem outra coisa, Lula. Transformar algo que podia ser dado com uma simples ordem, um telefonema, liga para o Márcio Cuba e diz, para com isso. Quando tiver alguma coisa para anunciar, principalmente se for uma genialidade, venha contar para mim e conta primeiro para o Rui Costa. Pois bem, agora transformar uma simples ordem numa futrica em forma de piada é a cara do governo Lula, né? Não pode resolver o problema, porque não tem dinheiro, porque não vai conseguir esse dinheiro da forma que eu indiquei aqui, não vai tirar o dinheiro das elites, das castas dirigentes, nas quais o PT está encravado principalmente agora no governo, e então pratica um socialismo de elite. Até os diários oficiais das TVs de assinatura abordaram superficialmente essa hipótese, sem, é claro, criticar o chefão. Olha, o Lula, falou genialidade, genialidade do Lula, Lula não é genial. A Agência Brasileira de Inteligência, e essa não é inteligente mesmo, não é nada genial, a ABIN, confirmou nesta terça-feira ter utilizado um sistema capaz de monitorar a localização de qualquer pessoa por meio do número de telefone celular. O Globo revelou que a agência operou a ferramenta secreta durante os 3 primeiros anos do governo de Jair Bolsonaro. O programa permitia, sem qualquer protocolo oficial, vigiar os passos de até 10 mil proprietários de celulares a cada 12 meses. Mas o órgão não teve autorização legal para acessar dados privados. Eu posso contar para mim, o general
chefe do Gabinete de Segurança Institucional, né? Ele poderia ir na rua Santa Efigênia aqui, que ele compra por R$300, meus dados pessoais, seus dados pessoais, até os dados pessoais dele mesmo, que ele não tenha, viu? Vai na Santa Efigênia, general, e compra lá um disquete com todos os seus dados, né? Bom, e a outra péssima notícia é que, para blindar Bolsonaro, o almirante Bento Albuquerque mudou a versão da Polícia Federal, dizendo, ele tinha dado uma entrevista para o Estadão, dizendo que o destino era o Bolsonaro, era a Michele Bolsonaro. Agora está dizendo que o destino das joias sauditas seria a União. A memória do almirante é curta ou a vergonha é inexistente, hein, general? Ai, que nojo, que náusea que eu tenho de milico do seu time, com a sua patente, fazendo esse tipo de joguinho de mentira, almirante. Bom, eu também convido você, o Dois Dedos de Prosa, que está no ar desde domingo, anteontem, considerando a data desta gravação, com Rui Castro, que acaba de entrar na Academia Brasileira de Letras e que fez um discurso muito emocionante sobre sua atividade como escritor. E nós conversamos também sobre o seu livro, que eu tenho aqui, que está aqui na minha estante, né? A Vida por Escrito, lançado pela Companhia das Letras. Olha, o papo é demais. Eu tenho lido comentários que tentam ser deliciosos para transmitir a delícia que é o Papo com Rui, que eu acompanho desde os meus 17 anos, em 68, quando o próprio Rui tinha 20. E já era meu ídolo, porque já escrevia bem no Correio da Manhã. Meus amigos, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Até!